Faz pro Ah, lado, faz pro lado também, nós dois. Isso. Tchim, para vocês também, né? Então, pessoal, estamos iniciando mais uma reunião do Grupo Manaus, da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. Hoje é dia 24 de abril de 2021, são 14 horas e 32 minutos, e vamos estar iniciando a reunião de estudo com o livro do Alistair McGrath, né, Ciência e Religião, né? E vai ser nossas pré-leitoras aqui, abençoadas, a professora Cristiane Fernandes, a professora Suzana Araújo, vão estar conversando conosco sobre o capítulo 1, tão abençoado. Antes da gente começar e fazer a oração, eu queria fazer rapidamente o nosso quadro de avisos. Um instantinho primeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui. E eu acho que eu perdi. Só mais um instantinho, já vou conseguir. Achei. Nós estamos, no caso, em um período de várias atividadezinhas, né? E a ABC ela tem um site que está disponibilizando os nossos avisos, né? O primeiro é que vai iniciar a nova disciplina do DCH, né? Que é Deus, Cosmos e Humanidade, com a disciplina ministrada pelo reverendo Guilherme de Carvalho, que seria... Me fugiu agora. Esse daqui, olha só. Cosmovisão Cristã e Teologia Natural, que é a terceira disciplina, né? Bem interessante. Vai estar falando sobre história, filosofia, ciência, teologia, hermenêutica e ciências sociais, né? Mas aqui vai pegar bastante aquela ideia sobre a ideia de deísmo e teologia trinitária natural, né? É muito bacana e vai falar também sobre a questão de como formar uma visão cristã das coisas, né? Então, se eu não me engano, cada disciplina tem um valor diferente, né? Tem que entrar em contato com o e-mail do curso. Quem tiver interesse é só me perguntar que eu passo o e-mail e você só faz essa disciplina, não precisa fazer o curso todo. No meu caso, eu e a Cris não tem essa, né? A gente está fazendo todas as disciplinas e apanhando bastante, porque a gente faz a disciplina, tenta fazer a disciplina, tenta ser chefe, tenta dar aula, tenta... Mas a gente está conseguindo. Vamos lá. Vamos lá. O segundo aviso é que o livro de hoje tem um curso, né? Fundamentos para o diálogo entre ciência e religião, né? E aí o curso mesmo ministrado, se eu não me engano, eu acho que é mais de 6 aulas, né? E você pode se inscrever junto da ABC, tem um valor, tem uma taxa ao curso também, né? E aí você vai ter diversos professores falando sobre essas temáticas, né? Então, no site tem todas as informações e ele é totalmente baseado no livro que nós vamos estudar hoje. E o nosso terceiro aviso é o curso de Pedagogia Cristã. Meu coração está pequeno que eu queria fazer muito, mas não dá para fazer 2 cursos ao mesmo tempo, né? Pedagogia Cristã, Teoria e Prática, pelo professor Igor Miguel, né? Então, só para vocês verem rapidamente os assuntos, né? Vamos falar sobre a necessidade de uma filosofia educacional, a natureza da educação e da pedagogia, relação cultura e natureza, currículo acadêmico escolar, processo de ensino-aprendizagem, relação teoria, práticas e afetos, vai falar sobre ética e cognição, a relação professor-aluno, noção de pedagogia trinitária, ecologia educacional, é um campo muito estudado pela pedagogia israelense, inclusive, né? A estética e a imaginação como plataformas educacionais, o uso de TICs, né? A pedagogia bíblica e a disciplina no ambiente escolar. Então, isso daqui, pessoal, são os rápidos avisos. E eu queria pedir aqui, antes do irmão Daniel ir lá orar com muito fogo na congregação da IADAN, já ir se preparando e poder orar por nós aqui pela nossa reunião, pedindo para abençoar aqui a professora Cristiane, a professora Suzana, e os nosso grupo, aqueles que puderam vir, aqueles que estão trabalhando agora em ministérios, e os que por alguma razão não vão estar conosco. Poderia orar aí pela gente? Ok, Saulo. Vai. Então, ora aí pela gente. Tudo bem. Querido Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, nesse ambiente virtual, nesse ambiente o qual o Senhor tem
preparado para cada um de nós. Pai, usa as tuas servas, as tuas filhas, que vêm ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor já tem colocado no seu coração. Fale conosco, Senhor, através da ministração das tuas servas, das tuas filhas, e que venha nos capacitar, venha nos instruir para a tua seara, que venha impactar a cidade de Manaus e toda a nação. Pai, nós oramos e agradecendo. Fica conosco, Senhor, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Só para poder informar, está conosco também aqui a Eleonora. Tudo bem, Eleonora? Bem-vinda novamente. Para quem não conhece a Eleonora, ela é nossa egressa do curso de Ciências Naturais da UFAM. Está aqui já, acho que a 4ª ou 5ª visita já conosco. Então, gente, vamos iniciar. Eu estou passando aqui, então, a direção para a professora Cristiane e para a professora Suzana. Eu estou aqui direcionando os slides, qualquer coisa é só falar. Boa exposição. Ok, então, eu vou iniciar, né? Vou falar como vai ser a dinâmica, né? Como eu e a Suzana vamos fazer essa apresentação nessa tarde. Então, o capítulo do livro, primeiro capítulo, né? Ciência e Religião, explorando uma relação necessária. Bom, para quem não conhece, né? O Webster, sobrenome aí bonito, ele é doutor em Biofísica Molecular e em Teologia pela Universidade de Oxford. Ele é professor de Ciência e Religião e ele escreveu vários livros, né, que nós costumamos estudar, ler, que é A Ciência de Deus, O Ajuste Fino do Universo, e esse outro que não é tão conhecido, né, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Bom, e nós vamos começar com uma dinâmica que a Suzana preparou para a gente. Então, a gente gostaria, assim, de contar com todos, porque nesse momento a dinâmica não vai ser demorada, mas a gente precisa realmente do público. Suzana, é contigo, amiga. Ok. Saulo, tu libera a tela para mim, então? Porque a ideia é que dessa dinâmica, depois a Cris vai fazer a apresentação, e daí dos resultados da dinâmica, a gente faça o aporte para a discussão final, tá? Então, a gente vai utilizar o Mentimeter, né? O Mentimeter, como alguns dizem. Vocês já conhecem? Acho que todos que... Hoje, muita gente já está usando, né? Então, eu estou compartilhando a tela. Tem aí a pergunta, que vocês vão ter acesso no celular. Então, você só entra em www.mente.com e usa esse código, 9456-1965. Vai aparecer lá essa pergunta, o que lhe vem à mente quando ouve a palavra vacina, uma pergunta sem interrogação, mas subentende. Daí você faz uma evocação de 5 palavras, na ordem que lhe vem à mente. Ouviu a palavra vacina, o que lhe vem à mente? Você escreve lá. Estão comigo? Sim. Peraí, eu não entendi. Estou digitando aí, calma aí. Você acessa no seu celular www.mente.com. Tá? Daí ele vai pedir o código, daí você coloca esse código aqui, 9456. Não é para fazer no próprio computador, né? Não, você vai ver aqui já acontecendo. Quando você colocar aí, ele já vai aparecer aqui para mim. Tá. E você já vai olhar na tela. Então, você entra no celular de preferência, numa outra aba, se você está usando o computador. Tá bom, entendi. Obrigado. Vou tentar. Claro que tu consegue, Haroldo, nosso físico. www.mente. Mente de mentira, nesse caso aqui. Para entender. .com. Só dá ok, daí ele vai pedir um código. Daí você coloca esse código aqui. Aqui é do Mantimer. Como diz? Mantimer. Times. Olha aí, ó, alguém já colocou. Oh, uau, pessoal rápido, já 2. É bem legal. Saúde apareceu 2 vezes. Prevenção, tecnologia e política de saúde. Saúde apareceu mais vezes, né? Vamos lá, esperamos todos, porque como somos poucos, a ideia é que
Sim. Conseguiu, Haroldo? Não, eu não sei se ele tá já. Agora eu tenho que colocar o número, né? 9456-1965. 456-1965. Já, que vem à mente quando você ouve a palavra Suzana. Tá bom. É vacina? Bom, vou colocar aqui. Fila. Brincadeira. Pode, que lhe vem à mente, se veio isso. Olha, foi a primeira coisa que você evocou. Pode colocar isso. Tá. É isso aí, o que vem à mente. É rápido. Se chama evocação livre de palavra. Só por curiosidade, essa foi justamente a pergunta e a técnica que eu utilizei no pós-doutorado sobre vacina em 2019, para ver que antes da pandemia. A proposta lá era educacional. Então, a gente fez com crianças do 5º ano, e por conta também fizemos em Portugal também, por conta do movimento antivacina forte que está na Europa, né? Temos só 2 ainda, gente. Vamos lá. Coleguinhas, 3 agora. Precisamos de todos, somos 6, preciso de 5, pelo menos. Cris, está fazendo, Cris? Eu já fiz, hein? Eu já fiz, eu fui uma das primeiras. Eu pensei que a Cris, porque era a chefe não. Da reunião, a chefe da reunião, ela não ia querer fazer. Eu não sou chefe. Eu já fiz, foi eu que pus aí a palavra agulha. Olha aí, chefinha, tem que fazer. Olha a fila aí, olha aí, apareceu a fila. Fila, apareceu a fila aí, ó. Agulha Daniel, também. já fez, Eleonora, Kelly, não sei mais quem. Leonora, está conseguindo? Kelly? Sim, já está feito. Está feito já, Daniel? Sim. Já enviado? Leonora colocou aqui, mente cura, mas se puder botar no celular, Leonora. A gente precisa de público. Gente, que eu tô pelo Meet no celular e eu tive que aí ficar olhar aqui e escrever no papel. Por isso que eu demorei, mas mandei. Precisa ser feito nele, porque daí ele já forma aqui, né? Foi bem rápido mesmo. Eu gostei dessa plataformazinha. Né? Que legal. Eu gostei demais. Olha, depois me manda aí como grátis, é que chega em si. É grátis. Já mando para vocês, então. Olha só, daí você faz o cadastro e daí tem lá... Vou até mandar um videozinho que tem um dos que eu utilizei primeiro para fazer, né? Um que eu achei que deu a condução mais ideal, assim, para você trabalhar. Olha, dá para fazer um resumozinho só com as nossas perguntas, né? Já dá? Ó, gente, por mais que a gente tenha 4 ainda, quem será que não conseguiu ainda? Para a gente ver mais. Acho que é a Eleonora. Ela até caiu. Eu vou pedir para um dos meninos fazer aqui em casa. Peraí. Com a resposta dela, né? Faça isso. Isso, vou fazer aqui. Por favor. Só porque assim a gente está vendo uma forte e as outras não estão se repetindo, só para ter ideia de. Cristiane, esse foi o que usaram lá no Congresso em Recife, não foi? Foi esse. Como tinha muita gente, é interessante que foi logo aparecendo a estatística, né? Sim. O diagrama não, gráfico de barras, né? Também, daí dá para fazer gráfico de barra com ele. Na hora, vai surgindo os gráficos, tudinho, sabe? Fantástico. O pessoal usa muito em eventos agora também para fazer aquele feedback no final, né? Já utiliza os gráficos de barra. Olha, muito legal mesmo. A gente usa isso muito no curso de especialização, junto com o formulário do Google, mas isso daí, né?
Então, a gente usa mais no início o mente, né? Gente, eu tenho poder ter uma noção geral. Eu tenho 3 minutinhos para encerrar a minha atividade. Já participou a quarta, né? Então, está aí, ó. Esses elementos, a gente vai depois classificar, vai dar uma olhada. Por exemplo, aqui, nós tivemos uma categoria forte, que é saúde, e vocês vão verem quase secundárias. O que seria uma secundária? Se, por exemplo, a palavra cura tivesse aparecido em 2 pessoas, ela estaria quase sendo com tamanho intermediário. A gente poderia ter vários tamanhos, quanto mais pessoas participar, ele é melhor porque ele aparece, tanto a repetição, né? E daí a gente vai, depois que a Cris apresentar, a gente vai voltar para aqui e com a teoria a gente vai fazer a classificação, entendeu? Vai ser super, super top. Tanto é que se entrar mais alguém, não impede da pessoa fazer. Então a gente tem pessoas que podem fazer com... Opa. Eu só tirar uma foto, um print aqui. Ok. As pessoas podem fazer depois, de qualquer forma. Então, é isso. De início, eu já vou colocar lá no bate-papo o link para quem quiser. Eu já encerro a minha participação aqui. Se eu voltar, então, e parar a apresentação. Olha, a Lauren chegou, que legal! Deixa eu só avisar uma coisa para vocês, Suzana. Eu tentei fazer com... Aí ele não permite... Como eu já fiz a primeira vez, ele não deixa fazer novamente. Aí ele coloca assim, você não pode fazer porque já foi tido essa resposta anterior. Ah, da mesma... Do mesmo... Ah, do mesmo celular não pode. Não. Só para dar esse feedback. Tem que fazer de celular diferente. Pensei que ia pegar o celular de outra pessoa aí. Não deu para fazer. Tem que ser o celular. Qualquer coisa a gente pede para a Lauren fazer e aí pronto. Não, depois a gente retoma lá e daí quem não fez, faz rapidinho para a gente fazer as discussões. Ok, Cris, é contigo. Horário pontualíssima. Sim, a nossa ideia, gente, é que eu faça uma exposição assim, de 20 minutos, né, para que nós queremos deixar bastante tempo para o debate. Tá bom? Então, eu gostaria de pedir que você pegasse aí o seu papel, sua caneta, o que for, né, sua lapiseira, para que você pudesse anotar, né? Aquilo que só nós vemos, nós vamos esquecer com mais facilidade. Então, se você puder pegar um papel e uma caneta, tá bom? Você pode registrar sua pergunta e também depois o Saulo vai fazer perguntas, né, para o sorteio do livro, não sei como é que ele está pensando. Então, é bom que sejamos todos aí afiados, né? Não sei quantos tem o livro, mas a nossa ideia realmente é que haja uma participação nas nossas reflexões, tá bom? Então, Saulo, pode passar aí. Bom, esse capítulo, ele vai estar estruturado em 4 tópicos. Por que estudar ciência e religião? Primeiro. Segundo, o tabuleiro xadrez vai mostrar a diversidade da ciência e da religião. Terceiro, os 4 modelos de Barbu da relação entre ciência e religião. Acho que é Barbu, né? Se for. E quarto, as 4 maneiras de imaginar a relação entre a ciência e a religião. Então, para você ter aí na sua mente essa estrutura. Né? Por que a gente tem que estudar ciência e religião? Qual é essa diversidade, né, entre a ciência e religião? Quais os modelos que os estudiosos apontam para esse estudo? Tá? E quais as maneiras de imaginar essa relação? Tá? Próximo. Essa aí é a pergunta, né? Então, por que estudar ciência e religião? Primeiro, porque elas podem aprender uma com a outra, né? Então, esse é o primeiro fator que o autor aponta. Segundo, elas interagem com as grandes questões da vida, de formas diferentes, mas ambas querem responder a grandes questões da vida. O terceiro motivo é porque nenhuma descreve toda a realidade, né? Então, nenhuma é capaz de contemplar, de explicar, de descrever a complexidade que é a realidade. Quarto motivo é porque ambas se preocupam em encontrar o sentido das coisas.
né? São coisas diferentes, mas ambas querem procurar o sentido, seja da natureza, né, ou seja da metafísica, né, digamos assim, do transcendental. E o outro motivo é que existe uma conscientização na comunidade científica, né, entre os estudiosos, que a ciência tem limite, né, ela não consegue responder todos os problemas. Então, o fato dela ter limite, esses limites da ciência para responder a certos problemas, fazem com que a gente tenha um motivo a mais para estudar, né, ciência e religião, tá bom? Então, esse, assim, de forma bem resumida, foi o primeiro tópico, né? Por que estudar ciência e religião? O próximo. Eu falei para a Suzana que eu sou sucinta, mas vamos ver se pelo menos eu chego nos 20 minutos, né? O segundo é o tabuleiro de xadrez, a diversidade da ciência e da religião. Bom, o autor ele vai usar essa metáfora, porque ele vai dizer que no próprio tabuleiro, nem todos os espaços, eles são ocupados, né? Então, existem diversas possibilidades, diversas estratégias, né? Quando quem sabe jogar xadrez, sabe disso, que existem diversas possibilidades. Então, quando a gente pensa em ciência e religião, a gente poderia até lembrar de autores, né, do Peter Harrison, né, que nós já estudamos, né, que fala que a gente tem que compreender a partir do contexto histórico, né? A gente não pode simplesmente falar de ciência e religião na modernidade como se fosse a mesma coisa do início, nas origens da ciência, ou quando ainda nem era ciência moderna, né, que já existia um tipo de ciência que não era exatamente a ciência moderna. Então, a importância desse contexto sociocultural, né, a importância da gente compreender a história, né, todos nós somos frutos de um determinado contexto sócio-histórico, né, então é importante considerar. Nós podemos dar o exemplo até mesmo nas nossas tradições religiosas, né? Elas já afetaram a nossa forma de pensar, seja uma linha mais pentecostal, uma linha mais conservadora, os reformados, os arminianos, né? Os que são eleitos para serem livres, né? Exercerem aí o seu livre-arbítrio. Eu acho que eu fui eleita para exercer meu livre-arbítrio. Mas, enfim, vamos lá, próximo. Aí, para pensar esse tópico, né? Dessa diversidade, o autor vai dizer o seguinte, que o termo ciência, ele nivela o cenário das ciências naturais. Então, geralmente, quando a gente pensa em ciência, a gente está pensando em ciência natural. Então, por outro lado, digamos assim, fica secundário, né, o discurso de outras ciências, ou mesmo das especificidades que existem nas ciências naturais, né? Então, é comum dizer, a ciência, mas não existe um método científico, existem vários métodos. Por outro lado, nessa diversidade, religião também é uma categoria, assim, difícil de definir, do ponto de vista de ser mais rigoroso, né? E o autor vai dizer que é uma noção socialmente construída, né? Então, o que é a religião, por exemplo, cristã? O cristianismo, o que é o budismo? São categorias bem distintas. E no próprio cristianismo nós temos os pentecostais, nós temos os tradicionais, né? Então, existe uma diversidade, e mesmo quando se fala em pentecostalismo, existem pentecostalismos, né? Aí nós vamos ter essa diversidade, batista, presbiteriano, assembleiano, metodista. Então, isso deve ser considerado, né? Essas diferenças que existem entre as religiões, tanto do mundo como entre as tradições. Então, uma pergunta, né? Duas perguntas. Qual ciência? Qual religião? Então, isso é muito importante, a gente situar, né, quando a gente falar de religião, ter essa humildade científica de dizer, olha, a partir desse entendimento de ciência, a partir desse ponto de vista, né, seja da ciência, seja da religião. E o cristianismo é a tradição religiosa com engajamento com a ciência, cujo engajamento, né, com a ciência está amplamente discutido, né? Então, assim, a tradição religiosa que tem mais engajamento com a ciência é o cristianismo, né? É onde se discute realmente ciência e religião. Outros também discutem, sim, o islamismo, né, outras tradições, mas nós estamos aqui no Brasil, né, que é um país predominantemente cristão, né? Então, a influência na nossa história do cristianismo é muito grande, tá? Então, esse pequeno roteiro aí mostra essa diversidade, tá? Depois eu vou fazer assim, tipo, professor, olha, quais foram
né, os tópicos essenciais. A ideia é que isso possa ser assimilado, que isso possa ser apropriado. Quem leu vai ter condições de fazer um debate de uma forma mais profunda, mas quem, porventura, não leu, né, vai poder, digamos assim, identificar a essência do pensamento do autor, tá bom? Próximo. E aqui nós vamos entrar no cerne, né? No cerne desse capítulo, que é, nesse debate, nessa relação entre ciência e religião, estudiosos, né, têm proposto algumas classificações, algumas tipologias. E uma dessas importantes tipologias é do Ian Barbary. Próximo. E quais são essas tipologias, né? Nós temos a tipologia do conflito. Vão gravando aí, viu, gente? A palavra decor, né? Quer dizer, decoração, é para estar no coração aí, né? Porque isso aqui é como se fosse um beabá do participante da ABC2, né? Como é que vocês entendem ciência e religião? Para vocês é conflito? Para vocês elas são independentes? Existe um diálogo entre elas? Existe uma integração? Então, nosso objetivo, né, depois é a gente discutir vacina, né, a partir desse referencial, né, de como é que nós vemos. Porque também pode acontecer da gente ver de uma forma e vivenciar outra, né? A gente estava compartilhando, eu e a Suzana, bom, a gente quer muito que haja o diálogo, que a gente consiga fazer essa interseção, só que na prática mesmo, muitas vezes a gente, né, tem ali as nossas gavetinhas. Bom, eu vou para o trabalho, então aqui eu vou, né, exercer o meu chamado, a minha vocação, digamos assim, do trabalho, né, profissional. E na igreja eu vou fazer a minha vocação eclesiástica, né? Eu estou sendo um pouco simplista, mas é para nós refletirmos. Próximo. Bom, aí vamos aqui aprofundar na primeira, né? Aprofundar não, comentar, né? Depois eu sei que nós vamos ter os comentários aí, né, dos colegas estudiosos, estudiosos e qualquer pessoa, né, que pode, a gente quer realmente ouvir a opinião. Bom, o primeiro modelo é o modelo do conflito, né? Esse modelo do conflito é aquele que diz o seguinte, olha, a ciência e a religião, elas estão em eterna guerra, elas estão se confrontando, né? Então, eu vou exercer a ciência ali, ela não, os princípios, os valores, não coincidem, né, com os valores cristãos, eles estão em conflito, né? E claro que a gente tem que ver isso a partir de todo um contexto, né? Houve um momento em que, no século XIX, né, alguns autores, principalmente, tinha livros, né, livros específicos, que eu não me lembro aqui o nome deles, né? A gente pode falar do Dawkins, que é o atual, né, que é aquela pessoa antirreligiosa que luta realmente para combater a religião. Então, ele é o da atualidade. Mas eu me lembro aí no texto que em 1874, no século ainda, no final do século XIX, livros foram publicados para mostrar esse conflito, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha aí no livro, você pode dar uma olhadinha, depois você comenta aqui conosco. Então, esse modelo, ele é muito comum, né, no nível popular, no meio da população, as pessoas dizem, não, mas ciência é ciência, religião é religião, ou seja, não, essa não, tá? Elas estão em conflito. Então, nesse ponto de vista, elas estão em conflito porque não existe, assim, como eu falei, né, os valores, vai entrar em conflito, tipo a questão da Terra, né? A Terra é plana, como é que é a Terra, né? Então, quem é que é a autoridade para resolver isso? Então, também, né, Cris? A questão do criacionismo, que ele cita como conflito, que sempre é divergente a ciência e a religião. Isso. Olha, qualquer pessoa pode falar, dentro dos meus 20 minutos, tá? Vamos lá, mas se quiser falar, gente, a gente fala assim só para a gente ter uma certa dinâmica, né? Mas fique à vontade, porque às vezes também a pessoa quer falar na hora e depois passa, né? Mas assim, se inclusive você quiser fazer alguma citação, se quiser fazer citação não, se quiser fazer alguma menção, né, de um pensamento do autor, tá bom? Pode fazer. Então, veja bem, isso está muito presente na religião,
né? Quando muitas vezes a própria igreja ela não aceita discutir evolução, né? Não, isso aí está em conflito, então a gente não vai discutir, né? Então, esse é o modelo, um dos modelos que é bem forte, né? E os autores que eu estava falando, eu estou pegando uma colinha aqui do livro, tá? Quem quiser ver, aí no livro, na página 26, né? Que ele vai falar de duas obras, né? Que é a História do Conflito entre Ciência e Religião, do William Draper, e a outra é a História da Guerra da Ciência com a Teologia na Cristandade, do Andrew Dixon White. Então, para vocês verem o nível de conflito, né? Existiam livros para expor isso, tá? Próximo. Bom, o próximo modelo, esse aqui é muito simples, não tem nem mistério, né? A ciência e a religião, elas são esfera independente, estão em domínio separado, estanques, logo o conflito não se justifica. Ou seja, a gente nem conversa, tá bom? Você fica aqui com a sua religião, eu fico aqui com a minha ciência, e a gente não conversa. São coisas distintas, é como se fosse, olha, maçã é maçã, uva é uva, não dá para conversar, tá? Então, eu estou sendo, assim, bem simplista, né? Mas depois nós vamos voltar a esse modelo, tá? Então, essas esferas aí, elas são autônomas, né? Então, por isso que, como elas são autônomas, elas não vão nem entrar em conflito. A próxima. O diálogo, né? Então, no diálogo, a gente vai ver a importância, né, dessas duas forças. O autor vai colocar que tanto a religião como a ciência são duas forças culturais e intelectuais significativas para a sociedade. Se nós quisermos entender, né, a história da sociedade, a gente necessariamente passa pela religião e também pela ciência, né, sobretudo na época moderna, né, na sociedade moderna. Então, são duas forças que têm muito a contribuir. Então, elas dialogam entre si e tem que haver um respeito, né, a essa identidade. Quer dizer, como dialogar sem impor, né? O que é muito difícil, porque geralmente a gente quer impor nossa vontade, né? E com a ciência e com a religião também não é diferente. Mas essa, geralmente, é a proposta que, eu creio que a ABC, né? Ela defende, né? Que é esse diálogo. Saulo Saifer. Eu não sei se tu ia ler, mas eu acho tão bonita aqui a citação do falecido Papa João Paulo II, né? Nesse trecho, que ele, queira não, uma grande autoridade político-religiosa, né? Ele coloca assim: a Igreja e a comunidade científica irão inevitavelmente interagir. As suas opções não incluem isolamento. A ciência pode purificar a religião do erro da superstição. E a religião pode purificar a ciência da idolatria e dos falsos absolutos. Cada uma delas pode introduzir a outra num mundo mais vasto, num mundo em que ambas podem florescer. Bem interessante. Perfeito. Gente, vocês podem falar, tá? Eu falei assim dos 20 minutos, mas a gente vai ter bastante tempo ainda, tá? Porque o que nós queremos nesse primeiro momento, é só apresentar, colocar a essência da coisa, né? Se eu perguntar aqui para a Kelly, Kelly, quais são os dois primeiros modelos, Kelly? Vamos ver se a Kelly estava prestando atenção. Kelly? Oi, tô aqui. Quais são os dois primeiros modelos, Kelly? Eu não entendi. Volta esse negócio aí, Saulo. Ela não vai dizer que é conflito de independência, ela estava escrevendo conflito de independência naquela hora. Certo, gente, mas assim, como eu falei, é só uma apresentação, mas para que depois, né, nós façamos a reflexão. Como é que a gente pode ver isso no nosso cotidiano, né? Quem está estudando a psicologia, a biologia, cada um situando na sua área, como é que se dá essa relação? Né? Como eu falei, muitas vezes a gente tem uma concepção do que deve ser, do que a gente defende, mas nem sempre a gente consegue, digamos assim, estabelecer esse tipo de relação a partir da nossa inserção, tá? Então, olha só, conflito, independência, diálogo, e agora o último. O último modelo, integração. Né? Esse modelo, ele é um tanto quanto difícil de ser viabilizado, né? Porque como é que você vai usar o mesmo método
tanto na ciência como na religião. É isso que propõe o método. Você tem que usar de acordo com esse autor, né, Raven, aqui que o Alistair McGrath cita, os mesmos métodos devem ser usados em todos os aspectos da ciência humana. Então, é como se fosse possível, né, utilizar o mesmo método na ciência e na religião. Claro que a gente teria que pensar, refletir, em que sentido? Como? Né? Então, gente, esses são os 4 modelos, tá bom? O conflito, independente, a dependência, a integração e o diálogo, tá? Eu falei, não necessariamente, eu não falei na ordem, tá? E agora, a última parte do livro do autor, pode passar aí, Saulo. Isso, né? Vimos o conflito, vimos a independência, vimos o diálogo e vimos a integração. Agora, ele vai colocar também 4 maneiras de imaginar a relação entre a ciência e a religião, né? Pode passar. Tá aqui. Isso aqui é bem interessante, né? Ciência e religião, ele oferecem perspectivas distintas da realidade, né? São pontos de vista distintos. Bom, um quer estudar a natureza física, outro quer estudar a natureza espiritual, né? Então, são perspectivas, são pontos de vista distintos. E a gente sabe que cada ponto de vista, né, é a vista de um ponto, né, como se diz, né? São olhares, são abordagens, são concepções, né? A subjetividade, ela está muito presente, né? A gente sabe que não consegue ter um ponto de vista, assim, objetivo, tá? É como ele coloca aqui, diferentes pontos de vista da mesma realidade parecerão diferentes, mas ambos serão válidos, né? É uma outra citação aqui. A segunda maneira é que ciência e religião oferecem níveis distintos da realidade, né? Então, o que a ciência propõe, a ciência natural? Como é que as coisas funcionam? Vamos explicar aqui como é que funciona, né? Agora, qual é o sentido, qual é o significado, né, dessas coisas? Aí a ciência não vai dizer, né? Porque o pressuposto da ciência não é um pressuposto científico, se é que possa haver, né? Na realidade, todo pressuposto é pressuposto, né? Então, não vai ser científico, vai ser religioso, vai ser filosófico, né? A terceira maneira é que oferecem mapas distintos, né? E aí eu quero ressaltar aqui o que o autor coloca. Um único método de investigação iluminará apenas alguns dos aspectos do mundo. Então, é necessário que tenham vários mapas. Então, tem o mapa político, tem o mapa físico, né? Imagine que no meio cristão nós temos até os mapas espirituais, né? Tem aquelas divisões aí, algumas abordagens nesse sentido. Então, nenhum mapa nem seria suficiente para explicar toda a realidade. E, por último, nós temos os 2 livros, né, que essa analogia, ela é bem conhecida. Essa analogia dos 2 livros, essa metáfora, né, melhor dizendo, ela emergiu durante o Renascimento Europeu, né, e ela contribuiu, de acordo com o autor, né, para incentivar o surgimento da ciência. Então, o que é a metáfora dos 2 livros, né? Que é a natureza, né, e a Bíblia, né? Então, é o livro da natureza e o livro sagrado, né? São 2 livros, tá? Bom, próximo. Olha, cravei, não cravei? Minha querida Suzana. Então, agora, gente, que o debate vai começar, né? Nós queremos ouvir vocês. Como é que você vê esse debate? Se precisar, a gente volta aos slides. Quem tiver o livro, o Saulo dispôs o livro, né? Ali no nosso grupo. Então, espero que vocês tenham baixado, né? Então, agora nós queremos refletir. Eu vou passar essa palavra, vou passar para a Suzana, para ela conduzir o nosso debate. Saulo, encerra então a apresentação, por favor. Chegou alguém novo aí, o Cid, né? E a Johanna, né? A Johanna, que é aniversariante, é isso? É a Scarlett. A Scarlett. Tá. Eu vi que tinha um aniversariante. Então, eu preciso que eles logo façam isso, acessem, por favor, como a gente estava falando, o mente.com, use esse código e responda a pergunta sem se influenciar por essas que estão aí.
rapidamente. Tampa aí, Saulo. Como tampar, né? Saulo tá... Tudo bem? Então, é a Suzana que pode fazer. Mente.com, usar esse código 9456-1965. Tudo bem, Johanna e o Cid? Estão conosco? Sim? Cid? É uma dinâmica, sim. Ok. Então, por favor... Pode escrever, Suzana, esse código para eles copiarem e colarem? Não, Bota aí no grupo, bota aqui no grupo. Eu não consigo copiar. Vamos colocar aqui no grupo. É verdade. Deixa eu botar no grupo, deixa ainda aí, tá? Tá, 9456-1965. É fácil, 9456-1965. Ixi, ele escreveu errado. 9456-1965. Daí vocês colocam www.mente.com, né? E já acessam. Tudo bem, Cid e Johanna? Precisamos de vocês. A gente esqueceu de tirar foto com o Daniel, né? Antes que o Daniel saísse. Mas, enfim, uma outra sugestão, enquanto os colegas preenchem, é o seguinte, na própria plataforma da ABC, nós, por exemplo, fizemos desse aqui, ó, Diálogo entre Fé e Ciência, a gente tinha uma proposta de 10 minutos para utilizarmos esse vídeo com vários recortes. Mas ele é um vídeo, acho que de 40 e poucos minutos, sugerimos, portanto, que vocês assistam, porque ele tem nomes de referência, como, por exemplo, o que o Saulo citou logo no início da reunião, que é o Guilherme de Carvalho, e outros também, que são da ABC, e eles trazem esse diálogo entre fé cristã e ciência no contexto do Brasil. Muito bacana. Inclusive, os elementos que a Cris comentou, que a gente sente, ele tem muito a ver com o que é discutido aqui, que é assim, tipo, você está na ciência e você acaba fazendo só na tua atividade acadêmica, lá no laboratório, você é uma área, você é um cientista, né? Daí chega à noite, agora vira um comando e você vai para a igreja, você agora é o cristão, né? Então, ele fala um pouco dessa questão. Vamos lá, conseguiram? Cid, Johanna? Digita aí, fica melhor para mim. Não consegui entregar, não. Vai fazer isso aqui, www.mente.com. Acessou? Tá, vou entrar agora. Tá. O celular, de preferência, não tem. O código está ali, ó. E o código é esse, 9456-1965. A Johanna já respondeu pelo jeito. Só vamos esperar o Cid, daí a gente... Conseguiu, Cid? Não, ainda não. Deixa eu tentar entrar aqui. A Lauren estava aqui, não estava? A Lauren, pois saiu também. A Lauren caiu, a pessoa está caindo. Tá aqui, ó. www.mente.com. Daí vai pedir o código, você coloca esse, 9456-1965. Bem, enquanto o Cid faça igual, porque eu acho que é importante para a gente compreender. Vamos lá. Quais são as duas palavras, a palavra mais forte aí que a gente está vendo, então? Prevenção e... Vamos lá, colegas, vamos abrir os seus microfones para a gente fazer uma discussão, que esse é o momento da discussão. Se não quiser abrir a tela, não abro, mas a discussão. Prevenção e saúde, certo? Certo. Então, a primeira coisa que nós temos... Não estou conseguindo ver a tela. Sim. Não estou compartilhando? Prevenção e saúde, agora eu vi. Estou vendo. Tá, ok. Demora um pouco. Ok. As palavras centrais que tiveram mais repetição e que está, portanto, no chamado imaginário das pessoas, que faz o que a pessoa representa, né? É prevenção e saúde. Bem, vamos trabalhar inicialmente, depois a gente vê o tempo aí, só sobre esses dois elementos. Vamos ao contexto de saúde, que é o contexto mais complexo. Alguém me dá aí o conceito de saúde?
A OMS, em 1948, diz que saúde é completo bem-estar físico, mental e social, né? Só que, assim, esse conceito, ele teve tanto incorporações, quanto também ele teve muitas críticas, né? Porque não existe nunca um completo. Por exemplo, eu estou aqui, eu tenho saúde, só que acho que devido à noite um pouco mal dormida, na verdade, né, fora de horários, eu estou com um pouquinho de enxaqueca. Mas isso não quer dizer que está afetando a minha saúde. Então, o completo ele acaba sendo. Eu já diria, então, eu não estou com saúde nesse momento, seria uma falácia para mim, porque eu me considero em saúde. Uma pessoa, por exemplo, que está com problemas mentais, né? Então, tem várias discussões. Mas Dubos é um dos autores que mais explicou a parte de saúde. Ele vai falar, então, de aptidão para a vida. Eu gosto muito desse conceito dele, e ele tem a ver com aptidões. Muito bom! Agora, a saúde já ficou secundária. Qual é o elemento-chave? Prevenção. Então, nós temos prevenção como a chave, saúde secundário, seguido por esperança e ciência. Muito bom, gente. Ai, tá fantástico isso. Vou tirar outro print da tela. Porque assim, vamos lá. O que a gente está observando aí? Né? Então, saindo um pouquinho do conceito, ou ainda olhando o conceito de saúde. Que saúde, ele tem a ver com o bem-estar espiritual, o bem-estar emocional, o bem-estar físico e o bem-estar social, que envolve meio ambiente, que envolve as relações de emprego, que envolve as relações de você ter lazer, inclusive. Tudo isso são elementos que estão ligados à saúde. E quando a gente pensa em vacina, eu estou automaticamente ligando que eu vou ter saúde. Mas é claro que eu não estou olhando para essa saúde nesse nível complexo, eu estou olhando para a saúde física, porque é ali que a saúde da vacina vai atuar. Portanto, vacina, ele está dentro de que campo que a gente está falando? Científico ou religioso? Eu vou tirar a palavra por saúde está representando mais o campo científico, imagino, né? Quando fala saúde de imediato. Então, a vacina ela está em que campo, colegas? Científico. Vamos lá, os demais. Científico. Ciência. No campo da ciência. A vacina. E os elementos que nós colocamos aqui, vamos dar uma olhada neles? Prevenção, que é o chave. É campo da ciência ou também está no campo da religião? Da ciência, porque a prevenção vem baseado algo que foi testado, né? Então, acho que também na ciência. Que mais? Quem mais pode colaborar aí? Esperança. Religioso. Ele é um religioso, mas quando tem um apelo emocional aí, né? Emocional, mas quando se trata da vacina, é como se ela está me dando esperança de vida. E daí aí que vem uma questão que agora a gente vai ver, que eu acho que é interessante, eu achei maravilhoso isso que foi colocado aqui. Porque a gente pode ver, então, que modelos a gente está enxergando nesses nossos apontamentos aí. Ele é um modelo de conflito, de independência, de diálogo e de integração. Eu acho que não tem a ver com conflito. Mas se você olhar para hoje, a vacina, em termos de igreja, aquilo que nós trazemos, tem? Acho que tem pontos de conflito. Eu acho que envolve também religião. Não sei, é uma sensação que eu tenho. Por mais que a gente, quando usa essa palavra, né? A igreja parece que está tendo, não de forma equilibrada, né? Mas está tendo duas posições, né? Uma de conflito e outra de diálogo, né? De integração, de integração. Me parece isso, né?
O Saulo disse bem no início, não está vendo aqui conflito nenhum, porque, na realidade, nós estamos no campo científico, eu acho que, mesmo que a gente esteja ouvindo isso, como o Haroldo está falando, lá na igreja, a gente não está trazendo a nossa representação, porque nós já estamos bem resolvidos, entendeu? Mas, é aqui, é só aqui, né, tá falando, né? Não, mas tu entendeu, né? Não, eu trouxe mesmo a questão da igreja para que a gente pudesse trazer a questão do modelo aqui, para a gente olhar e ver se a gente trouxe lá da igreja algum elemento que mostre o conflito. Porque a gente está vendo esse conflito que você está dizendo, Haroldo, é perfeito, é isso mesmo. Lá, olha, nós tivemos, logo no início, pessoas que... Tem um grupo no Sul, no Rio Grande do Sul, de médicos que são anti-vacina. Então, são caras da ciência que são anti-vacina do Covid. E, Suzana, é bom comentar que eu digo que minha primeira formação é técnica em enfermagem. E quando eu trabalhei em sala de vacina, eu lembro que tinham mulheres que não permitiam que as suas filhas de 9 anos tomassem a vacina HPV, porque elas achavam que a vacina HPV dava autoridade, liberdade para as crianças, para as meninas terem relação sexual antes, né? Teve várias situações como essas. E eu tive que, na sala de vacina, antes parar e explicar para ela que era uma questão que, naquele momento, o órgão da sua criança, né, da menina, estava tendo um desenvolvimento, e o vírus ele entraria e protegeria quando assim, né, lógico, com sua maior idade, tivesse relação sexual. Não é que estava incentivando o sexo, né? Então, quando se fala, eu acho que vacina não é só agora, eu acho que isso sempre esteve e agora está muito mais latente, né? Então, eu vejo muito, eu digo que eu trabalhei na sala de vacina, eu via muito isso, da HPV, idosos não querendo tomar hepatite B, porque eles achavam que se eles tomassem, eles estavam, né, promíscuos ao processo, enfim. Então, tem muitos tabus, né, que acaba que se colocam nesse sentido. Pois é, olha, é claro, obrigada, colega. Olha só, eu acho que é super válido isso aí, realmente, né? Esse movimento aí foi bem batido, porque, assim, como você diz, assim, parece que estava dando autorização para as crianças, ou até uns desestimulando, né? Mas, assim, eu acho que como a nossa proposta aqui é olhar, como a Cris colocou ali no slide, hoje a gente está tão falando do Covid que parece que quando se fala em vacina a gente já centraliza nossos pensamentos no Covid. Mas, independente, a pergunta foi sobre vacina, né? Então, olhando aqui, ó, a gente vê que a maior parte dos elementos que nós evocamos, todos eles estão ligados à ciência e a desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, a tecnologia citada aqui é o mesmo da agulha, é o mesmo da gotinha, né? Agora, a gente já mostra aqui, ó, tem polêmica. Polêmica me fala aí de conflito. Pode ser? O que vocês acham? Existe uma polêmica entre a ciência, que é aquela questão também que a Cris comentou. As ciências, tem várias ciências. Está vendo como esse tema dá para a gente associar dentro da linguagem do livro? Né? Então, se existe uma polêmica dentro da própria ciência, a gente vê que a ciência não é única. Confere? Se você permite, Suzana, eu estava vendo uma discussão entre, por exemplo, o posicionamento epidemiológico e o posicionamento de cientistas ligados à parte da bioquímica. Aí o que acontece? A epidemiologia é uma ciência que trabalha com a parte biológica, mas trabalha com a parte estatística social. Então, eles não veem a vacina como uma proteção individual, eles veem a vacina como uma proteção grupal. Quanto mais pessoas são protegidas pela ação de não transmitir, né? E o outro grupo, que era um grupo mais ligado à bioquímica, que falava que determinados tipos de medicamentos e possíveis vacinas, eles tinham uma ação de proteção individual. E a gente começou a ver um paradigma diferente de ciências diferentes. Por quê? Porque uma ciência estava muito focada, tipo assim, sobre a proteção da pessoa. E eu acho que representa muito o imaginário da maioria das pessoas. Uma proteção individual, o foco, né?
enquanto o outro, que era pessoal da epidemiologia, estavam trabalhando com um paradigma de ciência de controle social. Uhum. E aí estava tendo lá discussão. Eu falei, olha, que interessante. 2 paradigmas diferentes de análise sobre a eficácia. Ok. E outra, quem pode fazer um comentário sobre indígena e ribeirinho? Que contexto a gente pode inserir eles dentro da discussão? O que é a questão olhando para a vacina em relação a ribeirinho e indígena? Uhum. Eu quis trazer essas palavras porque é uma coisa que eu tenho trabalhado muito nesses últimos meses, né? Então, os ribeirinhos, eles têm resistência, né, a tomar a vacina por conta que eles acham que se eles tomarem a vacina, eles podem morrer na cidade e ficar longe dos seus parentes. Então, tem muito essa relação. E os indígenas, por conta de algumas missões que chegaram até eles, alguns fakes, né, dizendo assim que eles não poderiam tomar a vacina porque a vacina eles estavam sendo utilizada como testes, né? Então chegou esse tipo de fake news para eles. Então é uma coisa, quando vem a vacina, sempre vem esses 2 temas na minha mente, foi por isso que eu trouxe. Muito legal. E daí a gente vê, você trouxe várias coisas interessantes. Fake news, que é um dos elementos que a mais a ABC tem falado, né, Saulo, nesse tempo. E daí eu acho que a gente pode mostrar a questão da relação mesmo, né? Que as pessoas estão considerando elementos distintos e trazendo para questões culturais ou até mesmo religiosas. Cris, cadê a Cris? Onde a Cris está? Estou aqui, estou te ouvindo. Ok. Existem elementos também dentro da nossa proposta que é assim, ó, a gente vê aí viver e vida, né? Cura, saúde. Acho que é porque alguém botou saúde sem acento, daí ele ficou fora, senão a saúde, né? Daí tu vê como o sistema ele considera exatamente as letras, né? Com os códigos inscritos. Então, são elementos assim que a gente pode perceber que é a nossa consideração que vacina é vida. Sem a vacina, eu estou sujeito à morte. E daí vem o campo religioso e diz assim, mas quem que é o dono da vida o dono da vida? Quem que determina a vida? Estão comigo? Quem quer apontar aí? No nosso campo religioso. Quem que eu quero falar. Vai, agora. Podia ter levantado a mãozinha, né? Mas assim. Tem que levantar a mãozinha, gente. Não tem nenhum problema, não, né? Que eu vi a Johanna, o Haroldo e a Cris ao mesmo tempo querendo falar. Não, tudo bem. Pode falar. Uma questão que eu acho importante a gente considerar é assim, em relação à soberania de Deus, aos propósitos, né, a discussão escatológica, né, que se faz também, que isso não faz parte do fim, de que muitos morreriam, né, então, assim, até onde a liberdade humana, ela realmente garantiria a vida, né, então, assim, puxando um pouco para o discurso religioso, eu acho que é importante também a gente considerar algumas coisas, né? Tipo assim, a pessoa tem muita gente morrendo de Covid, mas assim, o Covid em si também é muitas complicações, né, do Covid. Então, até onde porque a gente sabe que a vacina, ela também não traz a cura, né? Então, assim, é uma coisa muito polêmica, né? Quando a gente vê a pessoa que já tomou. A gente sabe disso, que é o melhor que nós temos no momento. A vacina é o melhor que se tem no momento. Mas que também não vai ser a solução para tudo, né? Do ponto de vista do que nós estamos enfrentando. Então, queria considerar essas possibilidades, esse diálogo aí com o Apocalipse. Eu queria lembrar de uma história. Pode falar? Posso falar? Pode. Lembrar de uma história que aconteceu lá no interior de Lábrea, o pastor Frederico, aonde uma moça, uma senhora crente, ela recebeu uma oração pela enfermidade dela, e era uma enfermidade grave. E com isso, ela entendeu que ela tinha que parar de tomar o remédio, porque, afinal de contas, certo? Ela tinha que crer. Exercer a fé. Exercer a fé, certo? Já que orou e pronto, e está curado, então você tem que crer
que está curada, e assim que ela pensou. E aí ela parou de tomar o remédio e morreu. E morreu, né? Então, o pastor Frederico Ó foi lá resolver esse problema, né? Porque ficou um vexame, ficou um mal-estar enorme, né? Na cidade, na igreja, na cidade, né? E eu achei interessante o texto que ele puxou, certo? Para explicar melhor a posição assim mais equilibrada, né? Quando os camaradas os fariseus estavam se opondo a que Jesus conversava com pecadores e publicanos, aí Jesus falou assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Pronto. Essa passagem aí, Jesus dizendo, tá certo, que os doentes precisam de médicos, tá certo, já derruba essa história de que eu não preciso de remédio, entendeu? É necessário, é importante, é de Deus, como diria, né, alguém assim, é de Deus. Então, são conflitos, né, que vão surgindo dentro da própria igreja, né? Ok. Quem mais aí que levantou a mão? Oi, Eu gente, queria só boa dar tarde. uma coisa. É isso mesmo, é Johanna. Ah, tá. Obrigada. Eu vejo isso como até um certo tipo de preconceito com o meio, com o instrumento da cura, sabe? Talvez no nosso meio nós tenhamos tanto apego à intervenção miraculosa, aqueles grandes feitos como o mar se abrindo, né? Que nós não reconheçamos o dom de Deus e o cuidado de Deus se tornando tão disponível, tão acessível a uma maior quantidade possível de pessoas, né? E que se não for de um jeito tão espetacular, grandioso para dizer, nossa, Deus me curou, e todos falaram, nossa, realmente isso aconteceu, um grande milagre, talvez a pessoa não fique satisfeita com isso. E é engraçado porque ontem eu estava dando umas lidas e eu vi John Stott citando um outro pregador, que a citação era até assim, até procurei aqui: o uso de meios não diminui a nossa fé em Deus, e a nossa fé em Deus não impede que usemos quaisquer meios que ele tenha fornecido para a realização de seus propósitos. Aí eu fui ver, né, o contexto dessa frase, que foi de Hudson Taylor, que ele estava indo uma viagem na China, quando uma tempestade violenta atacou lá o navio, e ele achou que desonraria a Deus se ele usasse um salva-vidas, e por isso ele se desfez do salva-vidas dele. Só que ele conseguiu escapar, e mais tarde ele percebeu o erro dele, que ele não deveria ter desprezado o salva-vidas, porque aquele era o instrumento que Deus tinha dado naquele momento, né, para que ele fosse salvo. E aí eu acho que eu fiquei pensando bastante depois nessa frase. Repete a frase. Repete, Tá. que agora faz mais sentido ainda. O uso de meios não diminui a nossa fé em Deus, e a nossa fé em Deus não impede que usemos quaisquer meios que ele tenha fornecido para a realização de seus propósitos. Muito legal. É verdade. Se a gente pensar, tem tudo a ver com a questão da vacina, né? Eu queria dar um adágio que eu achei bem interessante. Desculpa. Nossa, caberia essa frase no nosso grupo, né? Que depois eu queria compartilhar. Muito legal essa frase. Ei, Johanna, copia aí no grupo pra gente a frase. Aí coloca lá, o Hudson Taylor, eu acho, né? O grande missionário da China. Eu acho que é esse, né? Eu aprendi desde cedo um adágio, né? Que era uma historinha, uma anedota. Que era assim, né? Tipo, uma cidadezinha do interior, tinha um padre e diz que ia inundar a cidade. Aí o padre diz que foi lá com uma pessoa que disse que Deus iria salvar. É bem conhecido, eu acho, essa história. Aí foi lá e disse, não, Deus vai me salvar. Eu falo, meu filho, eu estou falando aqui, não vai. Vamos logo sair. Não, Deus vai me salvar.
Aí diz que a chuva caiu e foi subindo. E nesse subir, aí foram os vizinhos com canoa. Vem, que a gente tem que se salvar daqui desse negócio, não vai dar certo. Não, Deus vai me salvar. Aí diz que já estava no telhado, aí veio o pessoal dos bombeiros, né? Já com aquelas lanchas. Vamos, se você é um dos últimos e tal. Não, Deus vai me salvar. Aí, por fim, veio o pessoal... me fugiu o nome, não sei o que, civil, né? Já de helicóptero. Defesa Civil. Defesa Civil. Defesa Civil, de helicóptero, dizendo, vamos, você é o último e tal, e precisamos ir. Aí fala, não, Deus vai me salvar. Diz que ele morreu e foi para o céu, né? Eu falei, Senhor, você não foi salvar? Poxa, meu filho, eu mandei o padre, eu mandei os bombeiros, eu mandei até a Defesa Civil de helicóptero e você não quis ir. Eu não entendo. Por que eu estou colocando isso? É que, assim, aquela frase do Charles Colson, que ele faz uma metáfora da montanha, né? A montanha, você vê ela de diversas maneiras. Você pode ver ela do ponto de vista da planície, do ponto de vista rochoso. Então, você vai ver a mesma realidade. Quando a gente está decontando de uma doença, de um momento de bonança ou de um momento de lutas, a gente pode optar em ver aquilo unicamente da perspectiva religiosa. Ou você pode tomar a ideia que você pode dialogar com outras formas de conhecer, como a ciência, como a filosofia, como outras que podem trazer enriquecimentos, né? E aí qual é o problema? A gente acredita que se eu colocar uma interpretação religiosa, ela inviabiliza todas as outras que Deus criou, porque a religiosa, ela é uma interpretação excelente, sim. Mas Deus também criou as outras interpretações para dialogar, para enxergar a montanha como um todo, ou a realidade como um todo, como ele coloca aqui na metáfora do Charles Colson, né? E eu acho que é isso que é um pouco difícil que a Johanna coloca, né? Não, para ser de Deus tem que ter um milagre. Para ser de Deus, o Senhor tem que quebrar as regras. E aí o que ocorre? A gente está, como diz assim, mutilando a interpretação. A gente coloca uma coisa sobre as outras e ainda põe Deus como refém. E talvez a gente chegue lá no céu e Deus pergunta, poxa, meu filho, eu te dei tantos instrumentos e tu só quis usar um. Só para ilustrar. Ok, então, gente, só para encerrar essa parte, depois eu quero deixar uma pergunta para a Cris se prepare aí. É o seguinte, olhando, então, esses elementos que nós evocamos, a gente vai ver que são elementos voltados praticamente para a ciência, né? Então, eu vejo que é possível, dentro da teoria que hoje nós estudamos, do McGrath, darmos uma olhada de que ciência e religião têm perspectivas distintas, né? Eles têm níveis também distintos e têm mapas conceituais distintos. Mas, olha só, mais que a ciência, ela acaba tendo, eu não saberia bem colocar se seria dificuldade de atuar quando a religião, ela tenta entrar no campo que não é próprio da religião. Então, é o que aconteceu. Muitas igrejas influenciaram seus membros a uma rejeição à vacina por conta de questões de pressupostos que não são, ou até que são, mas são fake news. Por exemplo, altera o DNA, né? Alguma coisa que talvez até possa acontecer no futuro, mas muitos deles são fake news. Então, uma das coisas que eu vejo a ABC se posicionar é no sentido de que nós devemos ouvir de quem de fato é aquela área. Se é uma área da ciência, vamos ouvir, portanto, quem realmente é da ciência. E agora, nós aqui, dentro do grupo, aprendemos ainda mais com o que hoje o autor nos trouxe. Dentro da própria ciência, há campos diferentes, que foi o que o Saulo trouxe, né? Eu tenho o campo da imunologia, eu tenho outro campo dentro da própria ciência da vacina. Tudo bem? Então, é mais uma reflexão, uma discussão. A ideia da discussão não é que a gente chegue a um consenso ou a um fechamento, mas o que eu queria colocar para a Cris, tendo em vista que a minha discussão tem 3 minutos ainda, olha só, o pessoal está pontualíssimo, né? Cris, tu colocou assim que os pressupostos, eles são do campo da religião.
Só que, assim, eu vejo que o próprio autor, ele vai dizer que quando ele confronta um cientista, ele vai dizer para o cientista, você também usa de pressupostos, porque as hipóteses nada mais são muitas iniciais. Quando você acredita que aquela ciência vai ter um resultado positivo, quando você inicia uma pesquisa, tem os insights para uma pesquisa, também são pressupostos. Então, eu queria que tu fizesse essa distinção de pressupostos para nós e, claro, que os colegas aí pudessem colaborar. Olha, eu vou dar minha opinião, vou pedir aqui a assessoria do Saulo, né? Saulo é um fera aí nessa área. Bom, eu acho assim, quando a gente pensa em pressupostos, né, a própria palavra, né, pressuposto, a gente pressupõe. Então, a gente parte já de algumas premissas, de alguns valores, né, como aconteceu, por que cientistas cristãos, né, começaram a estudar o universo, né, por que a ciência surge exatamente na sociedade ocidental. Então, a ideia é que certos pressupostos, eles já partem, porque são valores, são premissas, né? Então, a ciência não tem como partir de pressuposto científico, porque ela não tem como provar, né, partindo dessa concepção de ciência natural. Como é que ela ia partir? Aliás, o pressuposto não é o que se prova, você já está pressupondo, né? Então, é nesse sentido. Que agora, claro, se nós, como cristãos, né, se um cientista é cristão, ele já vai partir de certos pressupostos que devem ser pressupostos cristãos, né, nesse sentido aí, porque tem pressupostos políticos, outros pressupostos que não necessariamente, claro que em última instância, né, são, digamos assim, são transcendentais, isso já se a gente for assim nas origens, né, mas se a gente ficar perguntando, ou seja, a gente tem que partir de um pressuposto. Não vai dar ficar perguntando o primeiro pressuposto, aí seria Deus, né? Então, assim, é nesse sentido. Mas seria muito bom, gente, ouvir vocês. Quero ouvir aí o Saulo. Eu acho que nesse ponto que a Cris falou, a gente tem que distinguir, por exemplo, o que é pensar, né, por exemplo. Muitas das vezes a gente acha que o pensar ele é puro, mas o pensar ele é, primeiramente, uma ação do nosso equipamento biopsíquico, nós temos um cérebro, nós temos um sistema nervoso, nós temos um sistema sensorial que traz essas informações. Dentro do nosso sistema cognitivo, nós já vamos ter vamos dizer assim, uma propensão de criar uma forma de simbolização. Quando eu falo isso, pessoal, essa ideia de simbolização, é quando a gente começa a dar sentido e significado às coisas. E isso é natural, isso ocorre no senso comum, que seria a forma empírica de nós conhecermos o mundo de maneira muito intuitiva. Isso ocorre de maneira filosófica, quando você é rigoroso em pensar da onde vem, como vem, qual é a sentença. E no pensamento religioso, que usa esses recursos, mas vincula, por exemplo, a uma fonte externa, como uma fonte transcendental, como a Cris colocou, né? Agora, quando você pensa em pressuposto, no sentido inicial, a gente está pensando em filosofia, em lógica. E quando a gente pensa em lógica, nós estamos pensando que para pensar, você inicia de premissas. Essas premissas servem de pressupostos para construir uma argumentação, um entendimento, uma compreensão, por meio de um raciocínio. E quando a gente coloca isso, parece um negócio muito abstrato, mas o que ocorre? Quando nós estamos no meio religioso, na nossa congregação, nós temos um grupo que já está articulado uma forma de pensar. Às vezes é uma teologia muito consistente, né? Muito coerente. Às vezes não. Por isso que a gente vê uma certa diversidade também, né? Mesmo de teologias coerentes e consistentes. E quando a gente vai falar, por exemplo, de outras formas de conhecer, como o conhecimento científico, ele também tem o seu pressuposto, que é o quê? São determinadas premissas pelas quais dão uma base para construir o pensamento. E é o que a gente falou na nossa última reunião, como a ideia de alfabetização científica, que era uma forma de como ler e como a gente fazer uma interpretação
que evite determinados erros, né? E isso é importante para a gente entender, por exemplo, o que a Suzana colocou. Essa informação é de que origem? Ela é uma informação de origem religiosa, bíblica, se for de um meio cristão? Ela é de origem jornalística? Ela é de origem científica? Ela é do meu grupo de amigos que falam um bocado de besteira e um bocado de alegrias? Porque dali você vai perceber que vai ter, vamos dizer assim, pessoas que estão construindo um pensamento confiável, estruturado, ou você pode ver que está ali crenças somente, olha, a pessoa ela não gosta de vacina, então veio uma notícia, vai fazer como a gente falou na semana passada, um pensamento preguiçoso, ele pega e replica. Você leu? Não, mas eu acredito. E aí o que ocorre? O que está influenciando, o que está movendo aquela pessoa é que ela tem pressupostos que acredita que determinada coisa é verdade, mas ele mesmo não vai atrás, ele mesmo não lê, ele mesmo não põe à prova. E aí o que vai acontecer? Acaba ocorrendo como diz a Kelly, né? Dissemina fake news e cria uma resistência com pessoas que às vezes são as mais necessitadas. Eu colocando nessa forma, pessoal, o que eu gostaria só de fechar é que vocês pensem da seguinte maneira. A forma que eu penso, ela sempre vai ter premissas. E essas premissas, elas têm origem. Ela pode vir da origem do cotidiano comum, pode ter a origem na igreja, e dentro da igreja tem aquelas que são bíblicas e tem aquelas que é da cultura daquela igreja. Mas necessariamente não é bíblica, é da cultura, o que eles fazem ali. E podem ser científicas também, que vai ser de uma origem de um método, por exemplo, tá? Não sei se eu ajudei ou se eu compliquei, mas é assim que eu estava pensando a resposta. Saulo, rapidamente, eu estava ainda agorinha estudando, não, ouvindo uma aula do professor Hindenburg, foi reitor, né? E ele, a aula dele era sobre relatividade especial, que foi publicada em 1905 por Einstein. E lá, o Einstein parte de dois postulados, entendeu? Onde ele diz que a velocidade da luz é constante, em qualquer que seja o referencial inercial, né? Tanto faz você estar viajando num foguete com velocidade muito alta, ou parado na Terra, quando você mede a velocidade da luz das estrelas até a gente, né, ou ao foguete, é a mesma. Isso é um postulado que ele colocou. E a outra era que as leis da física são válidas em qualquer referencial inercial, né? Mesma coisa, tanto lá no foguete, se eu coisar algo elástico, ele volta para o lugar. Se eu falar e tiver ar lá, vou ouvir som do mesmo nível, mesmo som normal. Se eu ligar um forno de micro-ondas, vai funcionar lá a onda eletromagnética, como aqui na Terra, né? Então, a gente chama mais isso nessa área, né, de postulado. E aí depois, com a argumentação que você falou, né, com a argumentação matemática, principalmente, né, na física, aquilo vai se desenvolvendo, e se estabelece um raciocínio. E aí, então, cabe a ele, certo, com aquilo, mostrar o alcance que tem, certo, para demonstrar e explicar certos fenômenos, entendeu? E teve gente que ganhou, eu já ia falar um negócio errado aqui, ganhou o prêmio Nobel depois dos postulados. Não, ele teve o postulado, depois de em seguida alguém comprovou o postulado dele experimentalmente, e aí depois ele ganhou o prêmio Nobel. Mas é assim, até no meio científico, tá certo? Tem pressupostos, né? Eu não sei bem o que significa a palavra postulado, mas é parecido com isso, viu, Cristiane? É um pressuposto de que tal coisa é assim que funciona. E daí para cima ele constrói, né? Ele constrói. Não é proibido, sabe? Mas depois alguém vai ter que provar que aquilo é verdade. E é uma crença, né, Haroldo? Você não tem que provar, você parte de uma situação que você considera como verdadeiro. É uma crença verdadeira, você considera que é assim e parte. E aí o que ocorre é que a gente pode fazer isso fora de uma esfera correta, né? Por exemplo, a esfera da fé, que nós cremos que somos salvos em Cristo Jesus, mediante a fé nele, ele não é, por exemplo,
vamos dizer assim, experimentados cientificamente por meio de um método experimental ligado à materialidade de um pensamento ou coisa parecida. Não se faz assim. Ele é de um outro campo, é de uma outra esfera, né? E aí, às vezes, a gente mistura as coisas e aí pode realmente ter problema. E aí ficou muito feliz a frase da Johanna, do Hudson Taylor, né, que ela colocou, estou até lendo aqui, o uso dos meios não diminui a nossa fé em Deus. E a nossa fé em Deus não impede que usemos quaisquer meios que ele tenha fornecido para a realização dos seus propósitos. Nossa, vou querer decorar agora. Agora, só um pouquinho. Em defesa de alguns cientistas, tá certo? Essa crença, diferente da crença religiosa, certo? É uma crença provisória, onde, se ele for um cientista de fato, ele está aberto para lá na frente ver a inconsistência e abrir mão. Ele não aposta a vida dele, entende? É diferente de uma crença, muitas vezes falada em termos de religião. Ele não aposta a vida dele. Ele, vamos supor, é uma hipótese, né? Vamos supor que tal coisa funcione assim, assim. Aí constrói todo o raciocínio e, no fim, dá errado. E aí? Ele falou, eu estava errado. Entendeu? Então, não é a mesma crença, tá, gente? Não é... Pode ser que tenha algum outro cientista que faça isso, que fique teimando ali, não, e pronto. Mas, no geral, não. É outro tipo de crença, tá? É isso mesmo, é isso mesmo. E tanto que, assim, para a ideia filosófica de conhecimento é isso, é uma crença verdadeira justificada. Aí, justificada cientificamente é de uma forma, justificada filosoficamente é de outra forma, justificada no senso comum é uma outra forma. Por isso que nós temos formas de conhecimento diferentes, né? Isso. Agora, ligado, por exemplo, à religião, especialmente a cristã, ela considera uma das formas de justificar, né, a revelação. A revelação é uma base do conhecimento cristão. Isso, né? Isso. Fomos revelados. Levantou a mão, Saulo. O Cid quer falar. Fala, Cid. Deixa ele concluir o raciocínio dele, homem. Eu já concluí, já. Bom, eu só gostaria de dizer que eu estou amando o livro, né? Mas essa discussão toda a gente vai e volta, e no fim das contas a gente está falando de metodologia científica, né? A gente está falando de senso comum, está falando de conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento religioso. É disso que a gente está falando, no fim das contas, né? Mas uma coisa interessante, né? Eu fiz faculdade na UNIT, depois fui para Estácio, né? E aí na UNIT eu estudei todos esses conceitos aí e tal, logo no comecinho. Só que já quando fui fazer Estácio, aí eu vi outros autores, né, que vai desconstruir essa noção de ciência aí, que é o Thomas Kuhn e aquele Popper, Thomas Popper, né? Que é o conceito da falseabilidade, né? O conceito de falseabilidade. Karl Popper, melhor. É os conceitos de falseabilidade, né? Que Thomas Kuhn vai realmente desconstruir muito essa nossa ideia, né? De uma coisa fechada, a ciência é uma coisa fechada, né? Mas ela é uma possibilidade, né? E assim, o que eu achei muito também interessante na leitura que eu estava fazendo, já na segunda fase aí, na Estácio, é essa ideia, né, de que me parecia que antes, né, havia uma crítica com relação ao conhecimento empírico, né? E já nessa nova fase que eu participando, eu vi que a ideia era de não negar, porque ele é importante, é fundamental esse conhecimento empírico, né? É essencial para tudo, né? Assim, no fim das contas, né? É importante que a gente, como é que se diz? A gente dialogue com essas visões, né? Seja ela o conhecimento empírico, seja ele o conhecimento científico, seja esse conhecimento filosófico, né? E os dois últimos que o Saulo estava falando, né? Que eles não tem como você comprovar, não é palpável, né? Não é físico, coisa do tipo assim, né? Mas que eles existem, a gente não pode provar, mas eles existem, eles estão lá, né? Eles fazem parte do que somos, né? E aí eu recomendo aí, interessante, compartilhei com vocês aí uma palestra fantástica do Jonas Madureira, né? Ele vai falar sobre cosmovisão, psicologia, muito dentro desses conceitos que a gente está tratando aqui. Mas parabéns por vocês aí. Até já abri aqui, Cid, já estava dando uma olhada nos links, já até passei para uma outra pessoa, já fiz a transição. Gente, ó, nós já fugimos do nosso horário, eu e a Cris, mas assim,
nosso agradecimento, depois a Cris vai dar os dela, né, dentro da participação. Agora sim chegou o aniversariante, eu deixo para o Saulo fazer a finalização e os parabéns ao aniversariante. Cris, suas considerações finais rapidamente, porque nós estamos falando. Considerações finais. Não, só agradecer, né, gente, a participação de todos, né? É muito bom esse debate, a gente trocar ideias, né? Então, só agradecer. E a gente está no horário, o Saulo vai só fazer o encerramento aí. Não, a gente vai cantar parabéns aí para a Johanna. Convido que você abra aí a sua câmera. E aí bata a sua palminha para a gente poder cantar parabéns. Scarlett. Perdão, para Scarlett. Agora tu te enganou. Desculpa. Eu já nem dei no grupo, porque eu disse se ela vai estar no grupo, daí a gente dá os parabéns, estende os parabéns a ela. Então vamos lá cantar o parabéns no 3? Se você quiser abrir seu áudio, também pode, ela pode ouvir você. No 3. 1, 2, 3. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Lá no meu grupo a gente ainda brinca dizendo crente. Ai, gente, muito obrigada. Um abraço aí bem forte. Obrigada pela reunião, né? Não peguei desde o iniciozinho, mas valeu por todas as considerações da reunião, né? Em todo. Vou parte desse grupo aqui de intelectuais, né? Eu deveria ficar a buscar mais conhecimento, né? Não sou científico, mas sou Deus. Valeu, gente. Obrigado, então, Scarlett. Vamos, então, encerrar com uma oraçãozinha pela vida dela, né? Já temos até aqui o presbítero, glória a Deus. Esse camarada. Nossa oração, se permitir, né? Eu só quero avisar que mês que vem nós vamos ter reunião novamente no 3º e no 4º sábados novamente, né? O 3º é uma palestra que a gente ainda não tem fechado, e aí o 4º vai ser possivelmente o capítulo 2, ou 2 e 3, eu não sei, é como a equipe aí organizar, né? Para a gente continuar o estudo tão delicioso que foi hoje, né? Já parabenizo aí a professoras Cristiane e Suzana, nem vi o tempo passar, foi muito rápido, né? Tão legal que sorteio, como vai ser? E o sorteio, tá, quem leu o capítulo 1, por favor? Tu não vai, Suzana? Não serve, né? Não, eu já li, mas faz tempo. Não, é bom saber quem tem o livro, eu acho que né? eu vou ter que sortear, então, pro mês que vem, hein? Sim, tu fez um sorriso meio assim que, tipo, eu vou te enganar. O já tem. Abençoado, já estou no segundo capítulo, já. Já estou no segundo capítulo, já. Legal, Cid, legal. Bem, deixa eu ver aqui, então. Aqui, ó, também nessa pasta. A Johanna, a Eleonora, a Scarlett e a Kelly, né? Vocês têm o livro? É verdade. Nós já temos tem algum problema, pessoal, para a gente dar para aniversariante? Ela já tem. Nós temos, gente. Nós temos o livro. Agradeço aí. Então vai ficar aqui entre a Kelly e a Eleonora. Alguma de vocês leram um pouquinho? Não, leram um pouquinho, não, leram todo. Então fica para a próxima. Eu não tive tempo. Vai ficar para a próxima reunião, então vocês leiam para ganhar, tá? Vou ficar com o livro na foto. Gente, quem tem o livro, o Saulo vai tirar foto, né? Então vou ficar com o livro na foto aí. Tá, vamos tirar a foto com o livro na mão. Cadê teu, Charles? Cadê o de vocês, Johanna? A gente divide um aqui, ela foi pegar ali. Tá, vamos esperar ela pegar. Né? Fica as duas na foto aí. Pode pôr outro livro também. Vou pegar o livro, peraí. Eu estou procurando o livro aqui. Gente, pode pôr assim, ó. Acho que olha, assim. pode pôr a Bíblia também. Aqui, também a gente aceita. Pode pôr a Bíblia, então eu vou pegar a Bíblia. Essa aí, mas eu não vou aparecer. Não, tá bom, tá ótimo. Então, já aí direitinho. Do 3, tá, gente? 1, 2, 3. Aí, aqui eu copiei.
Também. E vou estar passando lá no grupo. Estou encerrando a gravação, mas Oração, ainda falta a nossa oração. A oração do presbítero.